E vamos supor uma seguinte situação, né? Eu tenho aqui uma área que trabalha 3 turnos, tempo disponível em minutos é 1440 minutos. Tempo de carga, ou seja, é o tempo disponível menos o tempo de refeição em 3 turnos, né, de 60 minutos, daria 1260 minutos. Você tem o tempo de ciclo médio aí de uma peça, 12 minutos. O tempo para virar setup é 23 minutos. Um setup a cada 5 tipos de peça produzida, então você faz 5 peças e vira um setup. Então você faz um setup a cada 60 minutos. Total de setups por dia seriam 21 setups. O tempo gasto em setup 483 minutos. Tempo bruto de operação, ou seja, o tempo de carga menos o tempo gasto em setup, é chamado tempo bruto de operação no TPM, 777 minutos. Então você teria uma produção por dia com um setup de 64,8 peças por hora, aproximadamente 65 peças. Se você não tivesse setup, você teria 105 peças, então você tem uma performance. Não vamos entrar em muito detalhe, né, que é diferente um pouquinho do conceito da performance do AE, mas se eu verifico, né, se eu faço uma fração de quanto eu estou produzindo com setup sobre o quanto eu poderia produzir se eu não tivesse, então eu estou aproveitando aí, estou tendo uma performance de 61,7%. Agora, pare para pensar o seguinte, se eu apenas reduzir 5 minutos o tempo de setup, se de 23 minutos for para 18 minutos, olha o resultado que a gente tem. Nós saímos aqui de 64,8 para 73,5, então aí aproximadamente 9 peças e um aumento de quase 9% em relação à performance. Apenas 5 minutos. Agora eu pergunto para você, pessoal, será que a gente não consegue muitas vezes reduzir não somente 5 minutos, mas ter uma redução aí um pouco mais agressiva, se você entender alguns conceitos que estão por trás de um bom setup? Então, esse é o primeiro ponto. Esse vídeo é para mexer um pouco com a tua reflexão, para ver se você até o momento tem se preocupado ou não em relação a quanto tempo você gasta com setup, qual o tempo médio, quais são as variações de tempo de setup e o que você está fazendo para ganhar aí a cada 5 minutos. Aqui tem outro exemplo, se a gente reduzir 10 minutos de setup. Então, se a gente reduzir de 23 minutos para 13 minutos, ou seja, se eu reduzir 10 minutos, a gente vai aí de 64 para 82 peças e aí de 61,7 para 78,3 em performance. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que vale muito a pena investir em redução de tempo de setup. É um dos trabalhos de melhoria mais gostosos que tem. Foi um dos projetos que eu mais trabalhei na minha carreira, porque o meu tempo de setup era muito ruim. Eu vivia brigando com o PCP para que eles esticassem o máximo possível os lotes para que eu pudesse virar menos setup, só que isso é um grande erro, né? A gente tem que estar muito bem preparado para virar cada vez mais setup. O mercado ele precisa cada vez mais de lotes pequenos em uma série de quantidades diferentes de produto. E se você não está preparado para ser muito bom de virar setup, você tem dias contados na produção, infelizmente. Então, eu sofri muito com esse tipo de problema, mas tive a sorte de aprender a virar setup e com a ajuda dos meus colegas a gente melhorou significativamente e fez com que a fábrica se mantesse viva ao longo desse tempo. Então, investir em setup realmente é uma grande sacada e deixo mais uma vez essa reflexão para que você pense como você faz esse tipo de gestão em relação aí à troca de ferramenta entre os seus turnos.